Hoje, amados, eu estou iniciando a série de mensagens Não Desprezem as Profecias. Não desprezem as profecias, primeira parte. Então, eu quero convidá-los, mesmo sentados, para abrirem as suas Bíblias na primeira epístola aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura deste versículo, que é uma frase, mas uma frase no afirmativo, chamando cada um de nós para estarmos atentos ao que nos ensina a palavra. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 20 diz: não desprezem as profecias. Algumas versões, não deixem de estar atentos, não ignorem, não tratem com desprezo as profecias. O texto é tão claro que ele mesmo já é o assunto dessa série de mensagens. Mas como temos nesse texto justamente uma importância tremenda que o apóstolo Paulo dá, inspirado pelo Espírito Santo, então, em virtude justamente dessa grande importância das profecias na vida dos salvos, foi que o Senhor disse para o apóstolo Paulo, coloque aí, não desprezem as profecias. Não deixem de observar, sempre observem, sempre estejam atentos. As profecias, sabe o que ela pode fazer? Ela tem o poder de consolar. As profecias, ela tem o poder de aquecer a fé dos salvos. Como está o seu coração, a sua vida nesse momento, diante de tantas coisas que talvez nós não entendemos, que não só talvez esteja acontecendo na minha vida ou na sua, mas diante de nós tantas coisas estão acontecendo que nós não entendemos, que nós não encontramos uma resposta. Mas se você olhar para a palavra de Deus e valorizar o que a palavra de Deus ensina, as mensagens proféticas desta palavra têm o poder de consolar e têm o poder até de aquecer a sua fé, a fé dos salvos em Cristo Jesus. Mas eu gostaria também, amados, de lembrar que num mundo cético como o nosso, num mundo como esse que nós nos encontramos, cegos às verdades bíblicas, a palavra profética é um golpe à mente científica ou boa parte dela, que busca ridicularizar a Bíblia. Boa parte, então, dos cientistas, boa parte, então, dessa mente científica que está por trás de tantas coisas, tenta ridicularizar a palavra. Mas eu quero lembrar que o Senhor, Ele nos diz, não importa o número de céticos, não importa quão cego ou enceguecido esteja o mundo. A grande verdade é que nós, os salvos, não podemos desprezar as profecias, porque elas nos consolam, elas aquecem a nossa fé. E só por isso já valeria a pena, com certeza, não importa quantos querem ridicularizar a Bíblia, já vale a pena nós darmos toda a atenção, abrir os ouvidos, abrir o nosso coração para o que a palavra do Senhor nos ensina. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, podemos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo... A palavra diz, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve,
Felizes são aqueles que guardam as palavras das Escrituras, das profecias, na sua vida, na sua mente, na sua alma, porque o tempo ou o final dos tempos está próximo. Então isso é tão claro, que eu acredito que se você faz parte da chamada multidão bendita, então você pode dizer, eu sou feliz porque eu leio, porque eu ouço e porque eu guardo a palavra profética de Deus no meu coração. Amém? Amém. Então, que você viva como nos ensina a palavra do Senhor. O interessante é que a igreja de Cristo, segundo a palavra, desde o princípio, ela já pregava o final dos tempos. Você percebe isso quando lê a Bíblia? Desde o início, a igreja ela já pregava o final dos tempos. E o interessante também é que desde o início a igreja já esperava o retorno de Jesus. E nós vemos que os nossos primeiros irmãos em Cristo, esses amados, eles deleitavam-se numa gloriosa esperança de num abrir e fechar dos olhos, encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios 15, 52. Mas sabe o que é interessante quando a gente pensa nesse assunto? Quando a gente estuda esse assunto e procura guardar aquilo que nós ouvimos e o que nós lemos, é que nós entendemos que a missão da igreja, ela precisa ser cumprida. A missão da igreja é o ide. E no início da igreja, a missão estava apenas começando. E não obstante ao fato da grande missão, ide e preguem o evangelho, os nossos irmãos em Cristo já falavam sobre o final dos tempos. Os nossos primeiros irmãos em Cristo, eles também, meus amados, esperavam a volta iminente do Senhor Jesus. Agora, pensando dessa maneira, você há de concordar o seguinte: logo, dentro de uma lógica bíblica, o fim não poderia acontecer no princípio. Porque no princípio da igreja, eles já esperavam a volta do Senhor Jesus. No princípio da igreja, eles já estavam anunciando o final dos tempos. Mas não era no princípio que aconteceria o fim. O princípio tinha como sustentação principal no seu ministério cumprir o ide. E nós estamos aqui pregando já o evangelho da graça há muito tempo. Então nós não estamos mais no princípio da igreja. A igreja, naquele momento, quando ela nasceu, ela tinha uma longa estrada para ser percorrida. E quase 2000 anos já se passaram desde que a igreja se pôs a campo. Então, se a igreja que se pôs a campo há quase 2000 anos atrás já entendia que existia o final dos tempos e esperava a volta do Senhor Jesus, o que falar de nós, que estamos na terra como igreja do Senhor Jesus há quase 2000 anos? Está muito mais próximo o final dos tempos de nós que estamos aqui, muito mais próximo está a volta do Senhor Jesus do que esteve no princípio, quando a igreja recebeu essa palavra. É verdade ou não é? Então pense no assunto. Porque é impossível que a palavra de Deus nos ensinando tantas coisas, a gente não perceba. Aí se nós lemos, se nós ouvimos, se nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós somos felizes, bem-aventurados. Dos Atos, por exemplo, dos apóstolos. O livro de Atos é um livro histórico no Novo Testamento. E dos Atos dos Apóstolos até os dias de hoje. Sabe que perguntas elas continuam sendo feitas? Duas perguntas, pelo menos. Está próximo o arrebatamento da igreja? Essa pergunta não é uma pergunta nova. Ela já era feita desde o início da história da igreja. A segunda pergunta: é chegado o fim? Que evidências temos? Que sinais nós temos?
Então, as perguntas que têm sido formuladas pelo povo de Deus só podem ter respostas na palavra de Deus, que é mais importante do que eu penso sobre o assunto, do que eu acho sobre o assunto, ou do que eu sei sobre historicamente o assunto. Porque eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos, e ela tem uma mensagem profética. E vem o Senhor e entra em cena e diz: não despreze as profecias. Então eu tenho que ver o que a palavra de Deus me ensina. Então, a essas perguntas formuladas pelo povo de Deus, as respostas bíblicas são, de fato, as que mais importam. E são essas respostas que nós temos que ter e aplicar na nossa vida. Eu achei um texto tremendo estudando o assunto, onde o salmista diz assim, acho que eu até coloquei aqui também: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Você quer entender esse assunto? Você precisa conhecer os preceitos de Deus, a palavra de Deus, o estatuto de Deus, os mandamentos, as leis, aqui reveladas nesta palavra. Então o salmista, que ama a palavra de Deus, o Salmo 119, mostra a paixão, na verdade, pela palavra de Deus, o amor pela palavra de Deus. Então, ele diz de uma maneira clara: por meio dos teus preceitos, dos teus ensinos, dos teus mandamentos, da tua palavra, eu consigo entendimento. Salmo 119, na primeira parte do versículo 104. Você quer ter entendimento sobre esse assunto? Você quer saber mais sobre esse assunto? Então, o que você precisa fazer é ler a palavra, ouvir a palavra e aplicá-la na sua vida, guardar no seu coração. É isso que o Senhor, Ele quer que cada um nos faça. Ou melhor, assim faça, me desculpe. E assim sendo, sobre o assunto final dos tempos, a Bíblia, ela apresenta muitas e muitas profecias, alertando as ovelhas do Senhor, alertando os redimidos pelo sangue do Cordeiro, para que, diz o Evangelho de Mateus 24, 33, vendo estas coisas, saibam que ela está próximo, está às portas. É isso que nos ensina a palavra. Então, pensando nesse assunto, eu faço aqui uma pergunta: quais são os sinais proféticos sobre o final dos tempos? Quais são os sinais proféticos sobre o final dos tempos? Nesse mês, se for necessário entrar também no mês de abril, assim o faremos, mas nós estaremos aqui vendo esse assunto. E biblicamente estaremos vendo o que a palavra diz, o que Deus nos ensina, o que a palavra profética revela. Quais são então os sinais sobre o final dos tempos? Primeiro sinal que a palavra de Deus ela nos dá: os tempos serão difíceis. Tempos difíceis. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo, portanto, 3, nós temos aqui no versículo 1 essa palavra: saiba disto, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Amados, há pouco eu disse que sempre existiu expectativa por parte da Igreja de Cristo quanto ao sinal dos tempos, do final dos tempos, quanto à volta do Senhor Jesus. Não é verdade? Mas também você há de concordar comigo, porque o crente, ele tem uma fé racional. E o crente, ele também vive uma fé sobrenatural. Então você vai concordar comigo no seguinte aspecto: tempos difíceis sempre existiram. É verdade ou não é? Terremotos, por exemplo, sempre existiram.
catástrofes naturais sempre existiram. Mas o que você precisa entender é que sobre esse assunto, a palavra de Deus diz: saiba isto, entenda isto, nos últimos dias sobrevirão. A palavra sobrevirão significa nada como até agora aconteceu. Será muito maior, muito pior. Os dias serão terríveis, tempos terríveis. Então nada do que temos visto, ouvido, e olha que nós somos uma geração abençoada pela informação. Nem todas. Nós somos manipulados, muitas vezes sim. Não pense que todas as informações que chegam para nós condizem com a verdade. Mas a grande parte daquelas que vemos sobre catástrofes, que vemos sobre os dias terríveis, algumas coisas que vamos compartilhar, mostram claramente que o sinal profético, ele está diante de nós. E nós precisamos aplicar o que o Senhor, ele nos ensina na sua palavra. A palavra de Deus nos ensina que a aproximação do dia do Senhor, que é quando ele vai se manifestar, a aproximação do dia do Senhor estaria acontecendo, então, em tempos terríveis, em tempos de grande ou muita aflição. E a definição da palavra aflição é estado de ânimo perturbado por causa de muito, mas muito tormento. Quando uma pessoa fala que está aflita, ela está atormentada. E quando nós falamos que os dias serão terríveis ou de grandes tormentos, nós estamos dizendo que isso não será uma situação apenas de uma outra pessoa, mas de todo o planeta Terra, de todos os seres humanos. Então, por isso a Bíblia diz: sobrevirão, virão dias muito mais difíceis do que o que vocês têm vivido. E essa cuidadosa leitura do texto, ela nos leva justamente a entender o que o apóstolo, usando essa expressão sobrevirão, quer dizer. Ele está apontando para o futuro, não para o momento em que estas palavras foram escritas. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão. Não é para aquele momento, já estava difícil. Mas ficaria muito, muito difícil, ao ponto dele usar a expressão sobrevirão, apontando para o futuro. As profecias, então, não eram para os dias de Timóteo, senão não precisava usar o tempo no futuro, de forma nenhuma. Os dias serão semelhantes ao nosso, basta. Mas não, ele tinha um entendimento de que estas coisas ainda iriam acontecer. Então é isso que nós precisamos também, amados, entender e aplicar na nossa vida. E agora, olhando hoje para o panorama feio, difícil, terrível, que se encontra o mundo, sabe o que nós podemos dizer? Nós podemos olhar para o mundo e para o que a palavra de Deus nos ensina e dizer: os tempos difíceis chegaram. Quando a gente vê o que a palavra ensina, e quando a gente vê o que está acontecendo no mundo, e cada dia está pior, então a gente pode dizer: os dias difíceis chegaram. Por favor, entenda qual é o primeiro sinal. O primeiro sinal que a Bíblia nos apresenta é tempos difíceis. Primeiro sinal, tempo difíceis. Então veja o que diz ainda a palavra de Deus. Vamos ler de novo Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, 1-4. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão, o que, meus amados? Tempos trabalhosos, difíceis, terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Primeiro sinal do final dos tempos são tempos difíceis. E a palavra de Deus, ela diz que isto iria ainda acontecer. Nós olhamos então para o que está acontecendo e eu não tenho dúvidas. A gente pode falar, os tempos difíceis chegaram. Os tempos difíceis chegaram. Não tenho dúvidas a respeito disso. Então, olhando para esse panorama feio em que se encontra esse mundo onde nós habitamos, os tempos difíceis chegaram. Vamos, na prática, tentar entender por que esses tempos são difíceis e ver, meus amados, nos exemplos que a palavra nos dá, se a gente pode, de fato, enxergar, ver o que está acontecendo e confrontar isto com o que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus diz, feliz aqueles que, o que, meus amados? Leem. Feliz aquele que ouve. E feliz aquele que guarda as palavras das Escrituras, porque os tempos difíceis virão. Então vamos ver na prática. Primeiro exemplo que a palavra de Deus nos dá. Os homens serão egoístas. Não se engane. Nos tempos difíceis, muito mais do que em qualquer outro tempo na história da raça humana. A palavra de Deus, quando fala, os homens serão egoístas. Sabe o que ela está querendo dizer na prática? As pessoas estarão tratando muito mais dos seus interesses. E hoje nós vemos quase cada um por si. Literalmente falando. A maioria das pessoas estão buscando os seus próprios interesses. Não importa o que isso pode causar na vida de outras pessoas. Não importa o que isso pode causar numa etnia, numa tribo, numa nação. Não importa o que vai acontecer com o mundo. Nós vemos que os homens buscam os seus interesses. Estamos sendo bombardeados por informações no mundo árabe de tudo que está acontecendo lá, meus amados. Olha, está por trás disso homens, o quê? Egoístas. Não só por estar existindo agora, meus amados, um levante no mundo árabe. Não se engane. Nós só estamos vendo o que o Senhor há muito tempo vem nos mostrando. E homens então egoístas que assumiram, que lideram ou que ainda vão liderar, fazem muitas vezes buscando os seus próprios interesses. A gente vê isso em todos os segmentos. Não é só no governo, não é só no sistema desse mundo. A gente vê isso no relacionamento, a gente vê isso no trato, a gente vê isso no comércio, a gente vê isso de uma maneira terrível e piorando a cada dia. É verdade ou não é? Eu estou exagerando, amados? É o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Você quer um segundo exemplo? A Bíblia diz que nos tempos difíceis que sobrevirão, e eu posso olhar e ver que esses tempos chegaram, a gente então vê que os homens serão avarentos. A Bíblia dá mais um indício. Nunca se viu tanta avareza como naqueles dias. E a Bíblia diz então, avareza, pessoas que são apegadas ao seu dinheiro ou a bens materiais. Amados, eu não estou dizendo que ter é errado. Eu não estou dizendo que possuir bens é errado. Eu estou dizendo que os tempos difíceis mostram que as pessoas estarão muito mais apegadas e colocando isso em primeiro lugar
na sua vida, no seu coração. Os homens serão avarentos como nunca foram nesses dias, apegados ao seu dinheiro, aos seus bens materiais. E em nome dessa avareza, pessoas não hesitam em matar, em destruir. Não é verdade? Você vê uma notícia de um filho, uma filha, um genro, a filha, que matam os seus pais para ter acesso ao dinheiro, para ter acesso aos seus bens materiais. Vemos isso acontecendo não numa escala, uma vez na vida isso acontece. Amados, o que chega de informação é muito pequeno, de fato, diante do que está acontecendo. Só chega para nós informações que a mídia, ela de fato ganha com isso. Mas diariamente, pessoas estão maltratando, negando, negligenciando outras pessoas em nome da avareza. Não é assim? Então a Bíblia não está exagerando que um dos sinais do final dos tempos são tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos terríveis. Sabe qual é o terceiro sinal que a Bíblia nos dá? Ela nos fala que os homens serão presunçosos. Presunçoso. Que trem é esse, né? Presunção. A presunção está presente na vida daquela pessoa que mostra excessiva confiança, orgulho exagerado em si próprio. A linguagem é: eu boto fé no meu taco. Aqui, meu amigo, sou eu. Se fosse comigo, era diferente. Não é assim? A gente vê que isso está acontecendo, amados. E não queremos perceber. Mas quando o crente ele ouve a palavra, quando ele lê a palavra, isso acaba não só aquecendo a sua fé, mas consolando a sua vida, porque ele sabe, próximo está o meu Senhor Jesus. Outra coisa importante é que a Bíblia diz, além de serem presunçosos, em quarto lugar, serão arrogantes. O que é, meus amados, ter um número maior cada vez de pessoas arrogantes dominando? Amados, essas pessoas, normalmente, elas são menosprezadores. Pessoas que veem sempre os outros como adversários. A pessoa que vive como arrogante, ou que é um arrogante, sempre está menosprezando os outros. Sempre está vendo os outros como um adversário. E não é um adversário à altura. Por isso é arrogante. Ainda que não lutamos contra a carne. Não lutamos contra o sangue. O homem não é o nosso inimigo verdadeiro. Mas nos dias difíceis, que a Bíblia diz que sobrevirão, o que vai estar em evidência é isso. Arrogância ou, meus amados, pessoas que agem como menosprezadores, pessoas que veem os outros como adversários. Quer mais um exemplo? A Bíblia diz, quinto exemplo, blasfemos. Blasfemos, uma coisa, isso é uma blasfêmia. Blasfêmia, meus amados, é uma insulta, literalmente falando. Insulta significa ultraje. E nós vemos pessoas blasfemando, e a gente sempre liga a blasfêmia a Deus, a blasfêmia à palavra, a blasfêmia ao que é sacro. Amados, a blasfêmia pode estar sendo praticado até mesmo por aqueles que deveriam evitar por serem conhecedores da verdade. Porque a blasfêmia é insultar. A blasfêmia é literalmente ultrajar a outra pessoa. Então nós não somos conhecedores da verdade, precisamos evitar esse tipo de situação na nossa vida. Mas a Bíblia nos aponta esse sinal como um indício claro
dos tempos difíceis como primeiro sinal dos tempos, do final dos tempos que a palavra nos ensina. Sabe qual é o sexto sinal? Desobedientes aos amados. Você já viu uma geração mais desobediente aos pais do que essa que nós estamos vendo? Parece que está cada vez pior. E parece que não é só no mundo, não. Até na casa de muitos crentes, a gente toma conhecimento de que a desobediência é real. Porém, quando a Bíblia fala aqui de desobediência aos pais, está falando, é claro, do mundo natural, dos que não conhecem o Senhor Jesus. Então, não posso concordar que uma pessoa salva por Cristo vive em desobediência aos seus pais. Amém, amados? Amém. Mas eu tenho certeza que pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, por serem desobedientes, agridem verbalmente, agridem fisicamente, agridem psicologicamente, criam uma situação de terrorismo dentro de sua casa, na relação com os pais. E, meus amados, a desobediência aos pais tem crescido cada vez mais. Nos choca o fato de vermos na mídia que uma moça de 16 anos resolveu, num período de carnaval, falar que ia viajar com as amigas para um passeio, ficar no apartamento, e foge com o seu namorado para um sítio no estado de São Paulo. E 3, 4 dias depois vem a notícia de que essa desobediência gerou um estupro, uma violência terrível, uma agressão terrível, uma humilhação sem tamanho e, finalmente, a morte da pior maneira possível. Para os dois, o rapaz e a moça. Isso é a mídia, mas isso está acontecendo cada vez mais. Cada vez mais. A desobediência aos pais é algo tão sério que o Senhor não permitiria, se não fosse, que fizesse parte da palavra profética como um dos indícios desse final dos tempos, desses dias difíceis que é o primeiro sinal do final dos tempos. Sabe qual é o sétimo exemplo que a Bíblia nos dá? A Bíblia nos dá o exemplo de ingratos. Amados, a gente vive um período onde a ingratidão, ela a cada dia é maior na relação que nós temos uns com os outros, aí fora. Nós ouvimos de ingratidão na relação esposo e esposa. Nós ouvimos que a ingratidão impera no relacionamento pais e filhos. Nós ouvimos que a ingratidão faz parte da relação de irmãos. Ouvimos que a ingratidão faz parte na vida do empregador, na vida do empregado. Nós muitas vezes ouvimos que a ingratidão faz parte até do nosso relacionamento. Há pouco tempo atrás, uma pessoa disse: quanta ingratidão, pois foi feito isso, foi feito aquilo. E eu olhei e falei: o ingrato, ele não vê motivo de gratidão. Quando uma pessoa vive como ingrato, ele já tem isso no seu coração, ele vê que tudo que alguém faz de bom não fez mais do que um dever. Porque a pessoa que é ingrata, ela não reconhece. A pessoa ingrata, ela não para ver o que foi falado, para ver o que foi investido na sua vida, para ver o tempo que foi aplicado, para ver o quanto se doou, o quanto alguém se entregou. A ingratidão é uma das marcas terríveis desses tempos difíceis que a Bíblia nos ensina. É verdade ou não é? Agora percebe que isso está aumentando, mas não aumentando só porque a explosão demográfica é real. Amados, está aumentando porque os tempos são difíceis. Chegamos onde o Senhor diz que chegaríamos. Sabe qual é o oitavo exemplo que a Bíblia nos dá? Ímpios. Hoje de manhã no discipulado, o João
perguntou para mim, o que é ímpio, pastor? Que eu tinha lá na lição, né? Lembra, João? Aí eu expliquei para ele, rapaz, ímpio é qualquer pessoa má, qualquer pessoa ateu, qualquer pessoa que não tem fé, qualquer pessoa herege. Aí a Renata, cadê a Renata? Está ali. Ela entrou e fez um comentário. Mas, pastor, nem todo ateu ele é mau. É verdade. Mas a Bíblia ela coloca o ímpio como alguém que, na verdade, não respeita o que é sagrado. Não admite um Criador. Não admite a criação. Não admite um Senhor sobre sua vida. Não admite o que é santo. Então, nem todos os ateus talvez sejam pessoas más. Mas os ateus, eles podem ser pessoas sem piedade espiritual. E por isso a Bíblia identifica todo ímpio como herege. Não importa o quanto ele seja bom, não importa o quanto ele doa, não importa o quanto ele faz caridade, não importa quantos milhões de dólares ele está investindo em alguma ONG. Se ele não crê no Senhor Jesus, não aceita o sacrifício de Jesus, ele é ímpio e cresce ainda mais o número de ímpios nesses tempos difíceis. Não é assim, amados? Cada vez mais. Sabe qual é um outro exemplo que a Bíblia fala? Um novo exemplo. A Bíblia diz, sem amor pela família. Sem amor pela família. Amados, como a família tem sido atacada, bombardeada, metralhada, ela está sendo, meus amados, dizimada pelo que as pessoas estão fazendo em nome do seu egoísmo, do seu pecado, dos seus desejos, das suas vontades. Pessoas que outrora foram boas, pessoas que outrora eram fiéis, pessoas que outrora pareciam viver a verdade, pessoas que outrora eram um bom pai, foi um bom filho. Hoje, meus amados, o amor, a falta de amor justamente pela família, viver sem amor pela família, está fazendo o homem buscar o direito de ser feliz, não importa a que custo. A mulher ser feliz, não importa a que custo. Os filhos a fazerem o que querem, não importa a que custo. Porque não se tem amor pela família. O amor pela família é ir contra o mais sagrado do que Deus já criou sobre a face da terra. É mais importante do que a igreja, porque a palavra de Deus nos ensina, primeiro, Deus ele instituiu a família. A igreja é feita por famílias. E a igreja é a família espiritual de Deus. Então, quando a família é atacada, a igreja é enfraquecida. Quando a família está sendo destruída, uma célula importante na criação está sendo, meus amados, atingida de uma maneira terrível. Sabe qual é um outro exemplo, o 10º, que a Bíblia diz que as pessoas seriam irreconciliáveis? O que é irreconciliável? Alguém que não se pode ou não quer reconciliação. Aí você pensa, em relacionamentos. Sim, isso está aumentando. Já percebeu que você talvez já pediu perdão para alguém e a pessoa, se não falou que não perdoava, deu todos os indícios depois de que não perdoou, porque não quer saber, não quer receber, não quer conversar com você. Porém, irreconciliáveis, pessoas que não podem se reconciliar, a Bíblia está fazendo referência principalmente a Deus, que amou tanto o homem, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, tenha vida, seja reconciliado com Deus. Os homens estão cada vez mais irreconciliáveis. É o que atinge a Europa, a América do Norte. Igrejas e igrejas estão fechando em vários lugares do mundo, porque os tempos são difíceis. As pessoas não querem saber. É isso que está acontecendo.
terrível. Lembro que numa cidade onde eu passei na América do Norte, tinha uma rede de lojas enormes. Em Carolina do Norte, Sul, um lugar onde o evangelho é muito forte ainda. E perguntei para o meu amigo, mas e essas lojas? Parece uma igreja. Ele falou, infelizmente foi uma grande igreja no passado. Uma igreja fiel, missionária, mas os homens foram infiéis. Acabou sendo vendido e hoje é um conglomerado de lojas, né? Um número imenso de lojas, onde já foi um grande auditório para a edificação do povo de Deus. Salas e salas, onde funcionou um instituto bíblico, faculdade teológica, outros cursos, salas para a escola dominical, viraram pequenas lojas. Tudo ali. E se tornou um símbolo de vergonha para o evangelho. Porque os homens estão cada vez mais irreconciliáveis. Sabe o que a palavra de Deus ainda nos ensina? Que o 11º exemplo é caluniadores. Caluniador, levantar calúnia, ofender com calúnias. Amados, caluniador significa difamar por meio de acusações consistentemente falsas. Se é falso, a pessoa é um caluniador. Mas você percebe como isso cada vez mais cresce também? As pessoas falam e muitos já acreditam. Bom, se está dizendo, olha, aquele falou, isso falou, agora eu não tenho dúvida. Se é 3 falando, aquela pessoa não presta. Aquela pessoa fez isso. Aquela igreja fez isso. Aquele cidadão é isso. E às vezes a gente para e fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Talvez você já foi vítima de calúnias. Mas isso não se compara aos tempos difíceis que a Bíblia ensina. Isso vai piorar. O 12º exemplo que a palavra de Deus nos dá é sem domínio próprio. Pessoas não conseguem mais ter o autocontrole. Controle no comer, controle no beber, controle no que querem ver, no que querem assistir, onde querem navegar, onde querem investir o seu dinheiro. Não conseguem mais se dominar. A Bíblia diz o contrário na vida do crente. A Bíblia diz na vida do crente o fruto do Espírito é suficiente para que ele desenvolva temperança ou autocontrole, domínio próprio. Amém, amados? Mas no mundo sem Deus, olha o que está acontecendo. Esse é o primeiro sinal. A Bíblia fala que o 13º exemplo são homens cruéis. Amados, a gente vê isso acontecendo a todo instante. A gente não quer mais ligar a TV, mas acaba vendo os programas de grande audiência hoje, na hora do almoço, ou em alguns horários nobres, mostrando o índice ou crescimento da violência. Você vê as pessoas filmando um corpo estendido lá, no chão, e antes das pessoas, todo mundo quieto. E ficava ali. Hoje as pessoas riem, conversam, do lado do corpo. Manda tchau. Está banalizado. A crueldade é tão grande que ela se tornou normal. Você não entendeu o que é crueldade? Não é só isso. Amados, a crueldade ela é praticada em tantas esferas, tantas áreas da vida, que a gente não consegue entender. Como que você pode imaginar um cidadão, um avô, por exemplo, violentando a sua netinha de 11 meses? Mas isso não é só notícia, meus amados. São fatos. Como você pode ver isso que está acontecendo a cada dia e não ver, meus amados, que algo terrível está acontecendo? Às vezes, andando pelo bairro, eu vejo meninas de 12, 13, 14, garotos, se expondo, quase se devorando.
E os que não conseguem estão se expondo para ver se conseguem alguma coisa. A crueldade é tão grande nessa esfera. Essas crianças têm as suas vidas bombardeadas de uma maneira tão grande na escola. Meninas lindas que deveriam ser no Senhor. Rapazes que poderiam ter uma vida tremenda nessa área. Entram na promiscuidade. Nem sempre pelo ato libidinoso, não. Até mesmo pela maneira como se expõe, efetivamente vai acabar caindo, meus amados, numa tragédia. Porque ninguém veio me dizer que uma garota de 13, 14, 15, 16 anos está preparado para ser, meus amados, mãe, ou principalmente receber uma violência tremenda como a que nós vemos que está sendo praticada. Não tem nem noção. E ainda temos a crueldade de ver educadores, psicólogos, pessoas incentivando o crescimento disso, meus amados, a cada dia. Me desculpe eu ironizar, eu e o Lucas fomos para o Nordeste, eu, o Lucas e a mãe, e estamos lá passeando, e eu e o Lucas ouvimos uma música durante todos os dias que estava no Nordeste, que eu ri, eu falei, não acredito que esse povo ama essa música. Vou não, posso não, e assim vai. Eu sei que vocês já ouviram. E eu olhei para o Lucas, eu falei, meu Deus, que gosto é esse, Lucas? Ainda bem que em Curitiba o povo é mais seleto. Nós estamos geograficamente privilegiados, culturalmente. Eu até me gabo, né? E falo, nós sofremos uma influência europeia muito grande. A gente não faz referência assim a Curitiba? Menos quando a gente passa pelas ruas que não são as principais, né? A gente não fala que só em Curitiba é que tem antipó. Só. Mas só Curitiba mesmo. Nem no interior é assim, viu? Tem asfalto mesmo. Mas aqui a gente esconde isso. Aí eu estou lá, começou a música, eu ouvi, não acredito. Na Bahia tudo bem, mas aqui também. Aí para piorar, estou na rádio, ouvindo lá uma rádio, mudei, olha a musiquinha editada pelo governo, né? A pessoa que fez a música cantando, uma moça, para ter um ato, uma relação, e ela começou, vou não, né? E falando que sem camisinha não podia não, e por aí vai. Aí lindo, amados, que bonito. Isso é cruel, amados. E nós não queremos enxergar onde a crueldade está, onde o mal está. É normal. Não tem problema, pastor. Que exagero. Que mente retrógrada. Que imposição extremada. Oh, amados. Não pode, irmãos. Eu não sou de uma geração antiga. Eu faço parte de uma geração escolhida por Deus. Eu não sou antiquado, eu faço parte de um povo chamado santo. Eu não parei no tempo, eu estou esperando o tempo de Deus, o arrebatamento da igreja. É diferente, amados. O que está acontecendo? Além de cruéis, o 14º exemplo que a Bíblia dá são inimigos do bem. Inimigos do bem. Amados, a Bíblia diz, quem sabe fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando. E percebe que fazer o bem está cada vez pior. Bate alguém lá em casa, estou eu, Daniel, meia-noite, pedindo lá ajuda, né? Pedindo alguma coisa. Olha, amados, a pessoa podia estar realmente precisando. Meia-noite não é hora para bater na porta de ninguém. Mas bateram na nossa porta. A pessoa num frio, meio que chuviscando, pede um dinheiro, a gente fala, não temos. Uma comida, vamos dar um jeito. Mas você fica cismado ou não fica? Amados, pode vir coisa boa de uma situação dessa? A falta do bem não só nos leva a deixar de ajudar, como essa pessoa vai fazer algum mal. Não é assim que a gente pensa? E evitamos, amados. Então, o que eu fiz com muito cuidado, Daniel, cuidado, mas ele é esperto, ele já ficou ali. Aí levamos. Eu entrei, levamos alguma coisa para o rapaz comer. Entramos, levamos alguma coisa, o Daniel continuou olhando. Jogou fora o que a gente deu. Não foi? Em seguida.
Aí você quer fazer o bem? Não pode. Lembro que uma pessoa bateu aqui e de repente pediu um prato de comida. Eu morava aqui do lado ainda. Aí a pessoa, vamos dar. Mas se você tiver um dinheiro, Não, eu não tenho. E na verdade eu não estou falando que, desculpa, na maioria das vezes, eu não sou como você, eu não tenho mesmo. É verdade, na maioria das vezes eu não tenho mesmo. Eu sempre falo, né, que a gente, graças a Deus, se veste bem, anda bem, tem um carrinho bom. Mas é tudo pela graça de Deus. Não dá para explicar os milagres que Deus faz. Fizemos uma marmitinha desses potinhos de sorvete que a gente tinha, preparou. Irmãos, a minha esposa, modesta parte, tem gente aqui muito boa na cozinha, mas eu amo a minha esposa na cozinha. Fazendo o nosso almoço ali, como ninguém. Ela deu o melhor que nós tínhamos. Não importa se era só arroz e feijão, era o nosso melhor. Pessoa com criança recebeu, tal, fiquei feliz, oramos pela pessoa, deu plano de salvação, a pessoa saiu, missão cumprida, fiz o bem. Por carga, qualquer carga d'água, não lembro, a gente saiu, em seguida. Em frente aqui tem um ponto de ônibus, no meio da rua. Em frente a esse ponto de ônibus, no meio da rua, a marmita jogada, a comida espalhada. Irmãos, quem me conhece sabe que eu sou manso de coração. Eu peguei o carro e de mim disse, não. Eu peguei o carro, entrei naquela rua, Eu não ouvia minha esposa, eu ouvia que eu precisava falar umas verdades para aquela gente. Estava errado. Também estaria errado. Mas fazer o bem está difícil. Mas veja que isso está piorando ainda mais. A Bíblia nos diz, como 15º exemplo, estamos terminando, traidores. Traidores. Você percebe como a traição também cresce assustadoramente? Traição dentro de casa e fora de casa. Traição no casamento e fora do casamento. Porque a traição você não pensa que ela começa quando a pessoa arrumou uma ou arrumou um outro. A traição primeiro nasce aqui. Ela nasce aqui. E vem, na maioria das vezes, a se consumar. Porque quem busca vai viver assim. E a gente vê isso cada dia acontecendo, não só na questão família, nos negócios. Como a gente ouve de pessoas que dão golpes, de pessoas que trabalhavam juntos, de pessoas que eram sócios, de pessoas que colocaram nome, usaram de boa fé, e a pessoa traiu, enganou, prejudicou. Não é assim? Você é traído, não só no aspecto de família, muitas vezes aí fora, por confiar num sistema, nos valores desse mundo, que cada vez mais tem homens traidores. 16º exemplo, precipitados. Como realmente isso cresce, amados. A precipitação tem dado passos largos na vida de muita gente. Tem passos largos na vida de muitas famílias. A precipitação tem levado pessoas à ruína. E nós podemos já ter, em algum momento, ter feito isso, por conta do consumismo, por conta do possuir, do ter, do adquirir, do fazer, do querer concluir, do querer construir. Um outro exemplo, e o 17º, que é o penúltimo, soberbos. Soberbo a gente sabe que é orgulho, né? Mas pensando em orgulho, a Bíblia ela menciona mais ou menos assim, as pessoas vão achar que são majestosas. As pessoas vão achar que são grandiosas. As pessoas vão viver como sublimes. As pessoas vão viver como altivos. Quando a Bíblia fala de soberbos, fala de algo que sempre existiu. Mas como ela fala que sobrevirão dias, está falando de algo muito pior. Quando a gente ouve que alguém não é insubstituível, a gente tem medo. Quando a gente vê, às vezes até dentro da igreja, alguém pensar que sem ela, né, as coisas não acontecem, ou sem ele as coisas não vão para frente,
Amados, Deus tenha misericórdia dessa igreja. Deus tenha misericórdia de nós. Porque uma das coisas que mais cresce é o orgulho, a soberba. Deus nos livre, começando do púlpito dessa igreja e de todos os membros e ministérios que temos, de ter pessoas que acham que são alguma coisa. Porque aqui, vocês ainda são mais importantes do que eu. É o que a palavra de Deus nos ensina. De todos os que estão aqui, o menor sou eu. E se tem um servo aqui principal, devo ser eu. E se tem alguém que tem que se humilhar, eu admito que sou eu. E se tem que ter alguém que tem que assumir quando erra, essa primeira pessoa sou eu. Eu concordo com Paulo que disse, miserável homem que sou. O que eu quero fazer de bom, eu não consigo. Mas o de ruim sempre está diante de mim. E olha eu novamente caindo. E ele se humilhava. E a graça do Senhor era maior sobre a vida dele pela humildade que esse homem tinha. O soberbo, ele continua agindo com altivez. Não, eu tenho o meu orgulho para defender. Eu tenho os meus princípios. Em nome deles, as pessoas estão indo e levando muitos para a ruína. Por último, 18º exemplo. Mais amantes do prazeres do que amigos de Deus. Parece que deu certinho com o carnaval, né? Mas não é, amados. É que a Bíblia diz que vai crescer. Sabe o que é triste lá fora? É que o nosso país, ele é conhecido principalmente pelo carnaval. Ele é conhecido pelo futebol, que não anda lá essas coisas. Ele é conhecido, meus amados, por tudo que estamos destruindo no nosso país de recursos naturais. Mas o nosso país não é diferente de outros países. A grande verdade é que a nossa marca principal, infelizmente, tem sido a paixão pela carne. O maior índice de prostituição, o maior índice de AIDS que temos hoje no Nordeste se deve também a tudo isso. Pessoas amantes da sua própria paixão, da sua carne, que pagam qualquer coisa para alimentá-la. E muitos estão batendo palmas. Disse muito bem hoje o pastor Faustino quando falou sobre a festa da carne, mostrando biblicamente que não convém para um crente nenhum tipo de festa na carne. Podemos estar na carne, mas não podemos viver segundo a carne. Temos que viver segundo o Espírito do Senhor. E crucificar as nossas paixões e não alimentar as nossas paixões. Mas a gente ouve de que pessoas são mais amigos hoje, amantes dos prazeres, do que amigos de Deus. Eu quero fazer a aplicação final dessa palavra, fazendo só essa pergunta, né? E mais uma aplicaçãozinha aqui. Amados, diante do que lemos, diante do que ouvimos, é ou não é um retrato da presente geração, dos tempos difíceis que a Bíblia fala? É ou não é, meus amados? Está cada vez pior. Então não estamos aqui fazendo parte de um coro de profetas que se levantam quando simplesmente um vulcão entra em erupção. Não estamos nos unindo àqueles que estão, meus amados, dramatizando porque terremotos sempre aconteceram. Não, nós não nos vemos entre essas pessoas. O que nós vemos é que a palavra de Deus, de maneira advertida, diz: e virão tempos difíceis. O sinal que eu dou é esse. Primeiro, tempos difíceis. Depois vamos falar sobre tempo de violência. Depois vamos falar sobre a questão do chip, o homem sendo controlado por um chip. Vamos falar sobre a globalização. Vamos falar sobre o que está acontecendo com o nosso planeta Terra. Nunca se ouviu tanto falar entre erupções, entre furacões, entre terremotos, maremotos, tufões, como nós o estamos ouvindo hoje. É verdade ou não é, amados? E a escala é impressionante.
A internet é boa para alguma coisa, inclusive isso. Vá lá e veja o que está acontecendo. E eles te dão um mapa de como está crescendo. O nosso planeta está gemendo. E nós não queremos ver. A Bíblia, ela me ensina. Feliz aquele que ouve. Feliz aquele que lê. Feliz aquele que guarda esta palavra no seu coração. E aplica, porque estes não serão enganados, seduzidos, levados pelos tempos difíceis. Antes viverão como nação santa, povo santo, comprado pelo precioso sangue de Jesus. Nem é necessário uma visão, se a gente quiser parar aqui, nem é necessário uma visão global para comprovar, meus amados, o escrito do apóstolo Paulo. Basta você olhar ao seu redor e você vai ver isso. O que estão comprometidos com Deus, os que estão comprometidos com Deus, sabem que vivemos hoje tempos difíceis. E este foi só uma pincelada da primeira parte dessa série de mensagens sobre o final dos tempos. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, esse assunto é muito sério. E só na dependência do Senhor e do Teu Espírito é que podemos entrar nesse assunto. Mas entramos com paz, com segurança, com firmeza, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. E nela cremos, aceitamos como regra para a nossa vida, como guia para nos conduzir. E queremos, ó Deus, rogar nesse momento que o Teu Santo Espírito desperte aqueles que precisam nesse momento acordar. Desperte aqueles que estão aqui para que vejam se estão fazendo parte do coro dos que estão lá fora, ou fazendo parte daqueles poucos que estão no caminho difícil e estreito, mas que conduz à vida eterna. Ó Senhor, usa essa palavra, começando hoje, usa essa palavra na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a ter nossas vidas a cada dia separadas para o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? E agora eu gostaria de convidá-los para encerrarmos esse culto na celebração da mesa do Senhor. Veja se Deus não é bom. A gente inicia uma série de mensagens falando sobre não desprezem as profecias, mostrando nesta série de mensagens os sinais do fim dos tempos, mas terminamos o culto participando da mesa do Senhor. Isso é um privilégio, isso é uma bênção, e que queremos que você também participe. Então, se você é salvo pelo Senhor Jesus, você pode participar dessa mesa. Se você é uma pessoa que é batizada, que deu esse passo, sendo batizado em obediência ao Senhor depois de ter crido em Jesus, você pode participar dessa mesa. Se você está em comunhão com Deus, com seus irmãos em Cristo, a sua igreja, você pode participar dessa mesa. Se você fizer o autoexame, é claro que você saberá se deve participar dessa mesa. E queremos, então, dar a oportunidade para que a sua vida, mais uma vez, seja abençoada, porque essa ceia, ela será servida em memória ao Senhor Jesus, pelo sacrifício feito por nós, quando deu o seu corpo e quando derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser salvos. E vamos lembrar isso até que o Senhor Jesus venha.